Olá! Hoje, nosso mergulho é num tema que, nossa, define muito quem a gente é: a memória. Só que assim, não é um bloco único, né? De jeito nenhum. A fonte que a gente está usando é um material bem focado em neuropsicologia e cognição, mostra que é mais uma rede, vários sistemas trabalhando juntos. Uma rede. Interessante. E a nossa ideia aqui é tentar desvendar como isso funciona, certo? Desde aquela imagem que some num piscar de olhos, até, sei lá, o conhecimento que a gente acumula a vida toda. Exato. Como é que a gente guarda tudo isso? Desde as sensações mais fugazes até as habilidades mais complexas. É uma arquitetura fascinante. Tá, então vamos começar pelo começo mesmo. Por onde a informação entra? Deve ser algo muito rápido, imagino. É isso aí. A porta de entrada é a memória sensorial. Pensa num eco, sabe? Um eco bem curtinho do que os seus sentidos captaram. Para a visão, dura menos de 1 segundo. Para o ouvido, talvez uns poucos segundos. Só o tempo de decidir, opa, isso aqui vale a pena prestar atenção. Perfeito. É um filtro inicial de altíssima capacidade, mas duração mínima. Só para dar tempo de selecionar o que vai para o próximo estágio. E o que passa nesse filtro vai para onde? Para uma espécie de mesa de trabalho mental? Isso, o que a gente chama de memória de curta duração, ou, melhor ainda, memória de trabalho. Porque não é só guardar por um tempinho, é onde a gente manipula a informação ativamente. Ah, tipo, tentar lembrar um número de telefone enquanto procura a caneta para anotar. Exatamente. Ou fazer uma conta de cabeça, é um espaço limitado, né? O clássico era 7 itens, mais ou menos 2. Hoje falam mais em uns 4 blocos de informação. E dura segundos, talvez minutos, se a gente não ficar refrescando ela. Entendi. É tipo um espaço de rascunho bem ativo, mas pequeno. E o modelo de Baddeley entra aí, né? Com o tal do executivo central. Isso. O executivo central seria o gerente, que controla a atenção, decide o que fazer com a informação, fica muito ligado ao córtex pré-frontal. Aí tem a alça fonológica, para guardar a informação de som, tipo repetir o tal número de telefone mentalmente. E o esboço visoespacial, para imagens e localização, tipo lembrar o caminho que acabou de ver no mapa. Perfeito. É aí que a coisa fica interessante, essa parte ativa, de manipulação mesmo. Legal. Mas e quando a informação precisa ficar guardada por mais tempo? Para sempre, talvez? Aí já é outra história, né? Aí a gente entra no grande arquivo, a memória de longa duração. É um repositório imenso e, em teoria, permanente. A informação chega lá por um processo de consolidação. E o fascinante aqui é a divisão principal. Que seria? A memória declarativa, que é aquela que a gente consegue, declarar. Falar sobre ela conscientemente. Fatos, eventos. Ah, tipo, lembrar o que eu comi no almoço ou que Paris é a capital da França. Exatamente. Essa depende muito do lobo temporal medial, especialmente do hipocampo, para se formar. E dentro dela tem 2 tipos principais. A semântica, que é esse conhecimento geral do mundo, tipo Paris, capital da França, ou saber o que é um mamífero. O nosso banco de dados de fatos. Isso. E a episódica, que são as nossas memórias pessoais, os episódios da nossa vida. O seu primeiro dia de aula, o almoço de hoje, com contexto, sabe? Onde, quando, como foi. O hipocampo parece funcionar como um indexador inicial para essas memórias. Interessante que uma memória de um evento específico pode, com o tempo, virar meio que um fato geral, né? Perder os detalhes do episódio. Pode sim. Perder o contexto e virar quase semântica. A pessoa sabe que casou, mas talvez não lembre mais como foi a festa em detalhes. Fascinante. E qual é a outra grande família de memória de longo prazo? A que a gente não declara. É a não declarativa ou implícita. Ela é mais inconsciente. A gente não acessa falando sobre ela, mas ela se mostra no nosso comportamento, na nossa performance. E ela costuma ser mais resistente a alguns tipos de lesão cerebral. E quais seriam os tipos aí dentro? Um tipo-chave é a memória de procedimento. São as habilidades motoras e cognitivas que a gente aprende e automatiza com a prática. Andar de bicicleta, digitar, dirigir. Você simplesmente faz.
Não precisa ficar pensando agora viro guidão, agora pedalo. Exato. Envolve áreas diferentes como os gânglios da base, o cerebelo. O caso clássico é o do paciente HM, que não formava novas memórias declarativas, mas conseguia aprender tarefas motoras novas, mesmo sem lembrar de ter treinado antes. Impressionante. E tem mais algum tipo importante aí na não declarativa? Tem o priming, ou preparação. É um efeito curioso. Se você vê ou ouve uma palavra, tipo mesa, fica mais fácil ou rápido reconhecer essa mesma palavra ou uma relacionada, tipo cadeira, logo depois, mesmo sem ter consciência dessa ajudinha. Ah, uma facilitação que acontece por baixo dos panos. Isso depende mais das áreas do neocórtex que processaram o estímulo inicial. Então, pelo que entendi, esses sistemas todos não funcionam isolados, né? Eles devem interagir o tempo todo. Para aprender a dirigir, por exemplo, usa tudo isso junto. Com certeza. Você usa a memória de procedimento para controlar o carro, a memória de trabalho para prestar atenção no trânsito, a semântica para as regras de trânsito e a episódica para lembrar da aula passada ou de um caminho específico. É tudo integrado. E a neurociência confirma essa separação e integração? Tipo com pacientes? Sim, as dissociações são evidências fortes. Lesões no hipocampo podem afetar muito a memória declarativa, mas a pessoa ainda aprende habilidades motoras. Por outro lado, doenças como Parkinson, que afetam os gânglios da base, prejudicam a memória de procedimento, mas a pessoa ainda lembra fatos e eventos. Entendi. Isso mostra que são sistemas distintos, mas que precisam trabalhar juntos no dia a dia. Exatamente. E conectar isso ao quadro geral mostra a importância prática de entender essa arquitetura. E quais seriam essas implicações práticas? Onde isso faz diferença? Em várias áreas. Na reabilitação neuropsicológica, por exemplo, dá para pensar em estratégias que usem os sistemas de memória que estão preservados para compensar os que foram afetados. Faz sentido. E na educação? Ou talvez terapia? Também. Na psicoterapia, entender como memórias implícitas, talvez de traumas, influenciam o comportamento atual é fundamental. E na educação, saber como a memória de longa duração é consolidada ajuda a criar métodos de estudo mais eficazes, como a repetição espaçada ou destacar a importância do sono para fixar o aprendizado. Então, resumindo essa nossa conversa, a memória não é uma gaveta única na nossa cabeça. É mais como uma tapeçaria complexa, tecida com fios de sistemas conscientes e inconscientes, de curto e longo prazo, todos colaborando para criar nossa experiência de mundo e de nós mesmos. É uma ótima imagem, uma tapeçaria. E pensando nessa complexidade toda, nessa interconexão, mas também na possibilidade de dissociação. Fico pensando numa coisa. Se esses sistemas são tão ligados, mas separáveis, como será que uma alteração mais sutil, talvez um pequeno dano, num sistema implícito, tipo na memória de procedimento ou no priming, poderia afetar a qualidade, a sensação subjetiva das nossas memórias episódicas ou semânticas? Mesmo que a gente não esqueça o fato em si, será que a experiência de lembrar muda? Como a integridade dessa arquitetura toda molda a própria natureza da nossa recordação? Fica aí a reflexão.